Capítulo 14. Relacionamentos. Para cada ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. Terceira lei de Newton. Os relacionamentos com familiares, parceiros, amigos e colegas de trabalho são determinantes para nossa felicidade pessoal e sucesso profissional. São os canais humanos por meio dos quais aprendemos, ensinamos, crescemos e criamos nossa identidade. Altamente dinâmicos, o tom e o equilíbrio de um relacionamento podem depender de algo tão delicado quanto um comentário bobo. Em um relacionamento, qualquer mudança, seja ela física, emocional, financeira ou profissional, afeta o outro. Assim, como uma única pessoa pode tomar uma micro-resolução que melhore esse relacionamento? Mudando o comportamento na margem. Embora você pense que as questões ligadas ao relacionamento devam obrigatoriamente envolver a outra pessoa, você não pode mudá-la, só a si mesmo. A boa notícia é que uma mudança de comportamento pode aumentar a compreensão mútua, reduzir o estresse, construir mais respeito e evitar que simples desentendimentos se transformem em dolorosos conflitos. Como observou Newton uma vez, uma ação da sua parte provocará uma reação da outra pessoa, pois, em caso de desequilíbrio, qualquer mudança na dinâmica de um relacionamento terá efeitos recíprocos. Temos o hábito de resistir a mudanças porque nos prendemos a negociações que consideramos justas. Os relacionamentos não são justos. Por justos devemos entender como iguais. Um parceiro pode fazer mais pelo outro, pode ganhar mais que o outro, pode ser mais compreensivo, cheio de energia, aciado, fácil de lidar, complacente, bem-sucedido, condescendente, confiante, argumentativo, íntegro, tímido ou agressivo. Parceiros podem contribuir plenamente, e agir de boa-fé, para a saúde e o sucesso do relacionamento, mas isso pode não ser suficiente. Talvez não seja justo você melhorar seu comportamento quando a culpa é da outra pessoa. Mas essa atitude pode levar você a um lugar melhor muito mais depressa do que ficar esperando a outra pessoa. Se você não mantém uma boa relação com sua mãe, pedir que ela lide com as próprias deficiências pode ser um caminho muito mais longo, e talvez menos produtivo, do que apenas tentar reduzir os atritos mudando seu comportamento a fim de obter uma dinâmica de relacionamento mais saudável. Os relacionamentos podem não ser simétricos, mas são simbióticos. Quebrar uma única dinâmica negativa pode trazer melhoras imediatas, seja no relacionamento com os pais, os amigos, os colegas de trabalho ou o cônjuge. Se você prestar atenção a como sua comunicação, seu investimento e até seus pensamentos sobre a outra pessoa afetam a ambos, será capaz de identificar padrões de comportamento e melhorá-los. Autoexpressão. Eu já praticava as micro-resoluções havia mais de um ano antes de mirar no meu casamento. Uma noite, enquanto eu pedia desculpas ao meu marido quando ele me lembrou de algo que eu não fizera, percebi que sentia um enorme ressentimento. Aquilo me soou injusto depois de um longo dia em que havia preparado minha filha para ir à escola, trabalhado 11 exaustivas horas em Wall Street e feito jantar para toda a família, mas mesmo assim fiz questão de me desculpar. Como justificativa, criei uma elaborada explicação de tudo que eu fizera naquele dia. Minha mãe vivia pedindo desculpas quando eu era criança. Trabalhava feito louca para manter 3 filhos e um marido satisfeitos e bem cuidados, mas vivia se culpando por qualquer coisa que se esquecesse de fazer. Ela era faxineira, cozinheira, jardineira, psicóloga, enfermeira, lavadeira, professora particular e motorista da família. Costumava se colocar em último lugar e pedia desculpas pelos pequenos sacrifícios que se recusava a fazer. Acho que ela pensava que agir dessa forma diluía o mau humor dos outros, mas, em algum nível, devia se sentir frustrada porque, apesar de ser profundamente amada, seus extraordinários esforços não eram reconhecidos. E então, uma geração depois, ali estava eu, uma mãe e profissional bem-sucedida, pedindo desculpas desnecessárias por questões triviais. Analisando o meu comportamento, percebi que essa atitude também não parecia agradar ao meu marido. Nenhum dos dois se sentia bem depois dessas discussões. Perguntei a mim mesmo o que aconteceria se eu apenas parasse com o hábito. E se, em resposta a uma bronca, eu dissesse apenas ok, entendi ou e. Decidi experimentar. Resolvi parar de pedir desculpas ao meu marido quando o pedido não fosse sincero. Depois que parei de me desculpar é que percebi como era frequente meu impulso de me explicar. Sufocar o pedido de desculpas teve um efeito quase mágico. Para começar, eu não precisava mais me defender e podia me manter calma e relaxada. Se não fosse sincero, não havia por que pedir desculpas, então não me sentia humilhada nem chateada.
Assim percebi também que a maioria das coisas que meu marido trazia à tona não exigia nenhuma explicação. Eu é que reagia como se tivesse sido pega em flagrante. Com a resolução, passei a reconhecê-las apenas como observações. Se um flagrante não o afetar, continua sendo um flagra? A partir do momento em que parei de me explicar, meu ressentimento se dissipou e percebi que tentar me defender, meu piloto automático, só tinha amplificado atritos insignificantes. Reconhecer o comentário do meu marido sem dar explicações não alterou o clima entre nós e criou uma oportunidade, de espaço, para que ele também minimizasse a situação, resolvendo a questão por si mesmo. Ao comentar, eu sei que você faz muita coisa ou não é tão importante. Quando me livrei dos pedidos gratuitos de desculpas, percebi que eles eram uma tática. Eu descrevia tudo o que havia feito naquele dia, coisas que meu marido deveria valorizar, sentindo-se culpado por implicar comigo. Interromper esse hábito fez com que eu me sentisse mais leve, menos sobrecarregada, pois agora eu havia me desvencilhado de um peso emocional. Tornei-me uma esposa melhor. A micro-resolução de não pedir desculpas e sinceras é um modelo poderoso para nos posicionarmos num relacionamento. O que dizemos, como dizemos e como reagimos aos gatilhos emocionais determinam se somos ou não ouvidos e compreendidos. E se nossos sentimentos mais profundos são valorizados. Identificar um padrão negativo na maneira de se expressar pode conduzir a uma mudança positiva num relacionamento e a uma maior autenticidade pessoal. Observe bem de perto como você comunica suas necessidades, pensamentos e apoio ao outro. Engatando o piloto automático. Se o seu objetivo num relacionamento é obter maior compreensão e harmonia, analisar os gatilhos que disparam atitudes negativas é um poderoso ponto de partida para uma micro-resolução que se concentre em conseguir interações mais honestas, transparentes e satisfatórias. Podemos pensar que nossos relacionamentos não funcionam no piloto automático, mas fazer chantagem emocional, responder com relatos pessoais ainda mais tristes, dizer "eu te avisei", querer ter sempre a última palavra, dar broncas, guardar mágoas, humilhar, interromper o discurso, ficar na defensiva, reclamar e mandar, todos são hábitos que aparecem diante de gatilhos que você nem imagina que existem. Se puder identificá-los, conseguirá criar micro-resoluções que controlem sua resposta automática. Que, quase sempre, até mesmo as mais agressivas, são defensivas. Se você perceber que essas atitudes são recíprocas, descobrirá oportunidades de mudar seu comportamento, melhorar suas relações e alcançar um eu mais verdadeiro. Diminuindo o volume. Ser pai ou mãe pode ser uma experiência frustrante. Nosso maior desejo é ajudar os filhos, mas muitas vezes sentimos que eles não ouvem ou não seguem nossas orientações. Apesar de termos vontade de lhes dar uma boa chacoalhada de vez em quando, é bem provável que consigamos um resultado mais rápido mudando nosso próprio comportamento. Quando minha filha estava na pré-adolescência, eu costumava reagir com muita raiva à sua rebeldia. Isso acontecia porque me sentia frustrada com o comportamento dela ou ficava estressada por me achar um fracasso como mãe. Nesses confrontos, eu costumava erguer a voz, intensificando ainda mais a batalha. Até que acabávamos num impasse aos gritos e lágrimas. Analisando esses episódios, que frequentemente saíam de controle, refleti sobre uma possível micro-resolução e decidi mudar meu comportamento bem na raiz. Decidi baixar a voz em resposta a uma ação ou comentário que minha filha fizesse. Com o tempo, meus argumentos feitos em voz baixa passaram a soar ponderados e sinceros. Se ela erguesse ainda mais a voz, eu baixava ainda mais a minha, até que ela tivesse que ficar calada para me ouvir. Isso levou o foco para o conteúdo da discussão. Tirando de minha forma de comunicar, os gritos só faziam minha filha rejeitar o que eu dizia. Eu nem sempre saía vitoriosa, mas a micro-resolução evitava que nós duas brigássemos, além de abrir os canais de comunicação. E eu me sentia muito melhor sobre minha conduta como mãe. A capacidade de reagir apenas ao conteúdo da mensagem, e não ao tom e ao modo de falar, é muito valiosa, dentro e fora do local de trabalho. O tom emocional pode ser desafiador, mas o que está sendo dito? Se seu pai dá um tom agressivo a um conselho, fica mais parecendo uma ordem do que uma sugestão. Então você responde a ele com raiva, afirmando não ser idiota ou desligando o telefone. Talvez a micro-resolução de sempre repetir o conselho antes de responder pode lhe dar uma chance de ouvir o conselho com sua própria voz, num tom neutro, antes de responder. Ou você pode optar por agradecer a seu pai por suas recomendações, sem omitir opinião.
Ou se você realmente teme uma discussão, pode decidir responder aos conselhos dizendo apenas "você me fez pensar". É provável que seu pai não se expresse de forma a respeitar sua autonomia e maturidade. Então por que entrar nessa batalha emocional? Em vez disso, tome a micro-resolução de responder de um jeito que respeite seus próprios sentimentos. Mas como você se sente de verdade? Julia tinha o hábito de adivinhar o que os outros realmente desejavam ou queriam dizer. Será que Jane não estava ocupada demais para sair para jantar, mas não queria desapontá-la? Neil tinha concordado em ir com ela ao cinema. Mas seu tom de voz fora frio, ela deveria dar uma desculpa para ele não ir? Rebecca disse que conseguiria fazer tudo sozinha, mas parecia tão sobrecarregada. Não seria melhor insistir até que Rebecca aceitasse uma ajuda? Obcecada por descobrir a melhor forma de atender às necessidades, não ditas, dos outros, Julia acabava enviando sinais confusos, sempre dando uma saída à outra pessoa depois que um convite era aceito. Oferecendo ajuda de maneira insistente àqueles que a recusavam e procurando sempre ter certeza de que um plano já combinado continuava de pé. Julia tomou a micro-resolução de acreditar no que os amigos dissessem. Ou seja, ela ignoraria possíveis histórias e atmosferas emocionais e apenas aceitaria o que fosse dito como verdade. Sua resolução exigiu que ela aceitasse um sim ou não como resposta, sem adivinhações e insistências. Julia descobriu como era difícil cumprir sua resolução. Antes que pudesse evitar, ela oferecia desculpas no lugar dos outros. Adaptou-a nas primeiras semanas, aplicando-a apenas a um único relacionamento, o qual usaria para moldar o novo comportamento. Com a prática, ela aprendeu a lidar com o desconforto e a evitar imaginar o real motivo das coisas. Nesse ponto, Julia expandiu sua micro-resolução de forma que cobrisse todos os seus relacionamentos sociais. Ela continuou imaginando o que o tal amigo poderia estar pensando. No entanto, não agiu mais com essa insegurança que a levava a perguntar ao amigo sobre sentimentos não expressos. Em vez disso, ela respondia com base no que havia ouvido. Assim, Julia descobriu que a ambivalência atribuída aos amigos muitas vezes surgia dentro dela mesma, mas ela só conseguiu focar seus próprios sentimentos quando parou de se fixar nos verdadeiros desejos dos outros. Começou a interagir de forma mais direta e menos exaustiva, tanto para ela quanto para os outros. Julia agora formulou uma nova micro-resolução de modo a cobrir a relação com o chefe e os colegas de trabalho, decepcionando os outros. Às vezes o medo de decepcionar faz com que nos expressemos de maneira desonesta. Revelar a alguém que ele não será promovido é uma comunicação difícil e causa decepção. Caso você tente poupar os sentimentos de um funcionário dizendo que ele foi demitido por causa de cortes no orçamento, lhe enviará a mensagem de que os esforços dele não importam e impedirá que as críticas contribuam para seu sucesso no futuro. Se você acha que o desempenho dele não é satisfatório, jogar a culpa no sistema, ocultando os verdadeiros motivos, é uma atitude que renega o seu relacionamento com o funcionário. Tentar evitar a decepção de uma criança dizendo que o que ela perdeu não valia a pena não a fará se sentir melhor nem a ajudará a enfrentar uma das realidades essenciais da vida, e nem sempre se pode ter o que deseja. Caso você tenha o hábito de evitar situações e conversas que possam causar desapontamento, descubra, como no exemplo a seguir, que uma micro-resolução pode ajudá-lo a reagir de maneira mais respeitosa e mais confiante. Solicita-se uma resposta. Alistair era um homem inteligente e charmoso, socialmente requisitado, mas que tinha muitas dificuldades em decepcionar, fossem as pessoas apenas conhecidas ou amigos e parentes próximos. Ele não conseguia recusar convites, desencorajar encontros casuais ou interromper uma conversa longa demais. Em vez de dizer não, ele adiava a resposta por semanas. Se estivesse sem tempo e encontrasse um colega louco para conversar, Alistair escapava convidando-o para almoçar depois, mesmo que estivesse atolado de trabalho e compromissos sociais. O hábito de evitar e protelar criava uma pilha de dívidas emocionais que jamais seria paga. Alistair estava determinado a mudar seu comportamento, pelo menos no trabalho. Decidiu que, quando estivesse com pressa e encontrasse um colega, ele não terminaria a conversa prometendo que se falariam depois ou poderiam almoçar juntos. Obrigou-se a dizer que precisava ir ou que tinha um compromisso, e pronto. Está sendo difícil, comentou ele, mas estou praticando. Ontem eu já fui falando que estava com pressa, antes que tivesse a chance de voltar atrás. Se você quer melhorar um relacionamento, pense nos gatilhos que disparam seu comportamento e crie uma micro-resolução que substitua um padrão negativo de respostas por um construtivo. Quando sua mãe exalta a carreira brilhante do seu irmão,
Você tenta diminuí-lo de alguma forma? O que aconteceria se você decidisse comentar tudo que sua mãe gosta no seu irmão com algo igualmente gentil? Ou se apenas mudasse de assunto? Ou talvez decidisse nunca acusá-la de favoritismo? Quando seu cônjuge lhe diz que estará em casa a determinada hora e atrasa, você o castiga com o silêncio, estragando o resto da noite. Que tal se mesmo assim você recebesse seu parceiro com carinho e se dispusesse a ter uma noite agradável? Quando um colega de trabalho menos competente procura você em busca de ajuda, você dá um jeito de o chefe saber disso. Como seu relacionamento com a equipe e a própria liderança poderiam melhorar se você mencionasse esses incidentes ao chefe na tentativa de se autopromover? Quando perceber que você mesmo pode interromper um padrão enraizado mudando seu comportamento, conseguirá formular micro-resoluções que façam a diferença. No trabalho. O sucesso no emprego pode depender muito da qualidade de seus relacionamentos com o chefe, os colegas e os clientes. Relações fortes aumentam a sua eficiência e criam uma valiosa rede de apoio para toda a sua vida profissional. Um relacionamento ruim talvez ameace seu sucesso, impedindo que seus esforços sejam eficazes. Como discutimos no início do capítulo, se algum relacionamento no trabalho precisa ser melhorado, concentrar-se nas deficiências da outra pessoa não leva a avanço nenhum. Mas mudar apenas um comportamento seu. Tendência a interromper, reclamar, rejeitar ou defender. Pode colocar vocês dois num caminho mais saudável. Deixe-me concluir. Depois de muitos anos na mesma posição administrativa, Christine mudou para um emprego onde achava que teria mais oportunidades. Seu novo trabalho incluía um novo chefe, depois de anos trabalhando com um gerente que não apenas era um mentor, como também um bom amigo. O novo chefe tinha um jeito agressivo e costumava achar mais defeitos do que qualidades nos funcionários. E ele ainda tinha um hábito horrível durante as reuniões. Ele a interrompia toda vez que achava que sabia o que ela ia dizer. Se ele adivinhava errado e Christine insistia em esclarecer seu ponto, o chefe logo avançava no assunto e ela não conseguia discorrer acerca de seus esforços e realizações. Christine considerava rude a impaciência do chefe, mas, depois de um tempo, passou a aceitar que o comportamento dele não mudaria. Começou a pensar em como poderia se ajustar para que as conversas entre os dois tivessem um tom mais cordial. Christine tomou a micro-resolução de preparar um documento informativo para enviar ao chefe na noite anterior à reunião semanal. Seria um trabalho extra, mas daria a ela a chance de emitir sua opinião sem discussões. Ela destacou em negrito uma frase em cada tópico a fim de que, se o chefe não lesse os detalhes, pelo menos pudesse enxergar a ideia central. Christine ficou chateada por abrir mão de um encontro mais informal, que era tão produtivo com o chefe anterior, mas ela sentia que precisava mudar a forma de comunicação com o novo. O documento informativo transformou a reunião e a fez parecer menos competitiva. O chefe de Christine podia ir direto aos assuntos que demandavam mais atenção e as conversas entre os dois floresceram, tornando-se mais curtas e produtivas. Mais tarde, Christine percebeu que ela ficava tão ansiosa para mostrar ao novo chefe tudo o que fazia e pensava que não se inquietava com o ritmo lento da reunião. Antes do documento, o encontro servia mais para revisar o próprio trabalho, e não para a tomada de decisões. Então ela conseguiu expor todas as suas ideias e ações sem prejudicar a discussão. A micro-resolução de Christine tornou a reunião com o chefe mais produtiva, mas para que isso funcionasse foi preciso criar novos hábitos. Quando enviou o documento pela primeira vez, ela aumentou as expectativas do chefe. Então aparecer lá sem o documento seria considerado uma falha. Ao introduzir a prática, Christine tornou institucional e foi preciso disciplina para que ele se tornasse uma rotina. Autoaperfeiçoamento viral. Simon recebeu a tarefa de coordenar uma equipe que tinha baixo desempenho e sofrerá a perda de vários membros para outros projetos e empresas. Todos se encontravam esgotados, com baixa autoestima, e ainda havia um difícil cronograma de projetos a ser enfrentado. Simon entendeu que, para ser bem-sucedido, teria que estimular a equipe trocando de posição os que não rendiam muito, ou mesmo substituindo-os. Ele sabia que tinha a reputação de um líder dinâmico e percebeu que a nova equipe o olhava com cautela. Enquanto pensava em táticas motivacionais, ele começou a analisar o próprio comportamento e a imaginar o que poderia fazer para conquistar a confiança da equipe e criar uma cultura de excelência. Para que os outros melhorassem, ele concluiu, precisaria demonstrar que enxergava o feedback como uma oportunidade pessoal de desenvolvimento, em vez de realizar reuniões quinzenais.
Simon tomou a micro-resolução de pedir feedbacks aos funcionários sobre o que ele poderia fazer para melhorar. Nas primeiras participações, quase todos foram evasivos, ou só fizeram comentários positivos. Simon insistiu na resolução e logo eles começaram a fazer críticas diretas. Inspirados no exemplo do chefe, os gerentes também pediram que Simon fizesse uma análise crítica do desempenho deles, permitindo que ele envolvesse os líderes em debate sobre o baixo desempenho. Então os gerentes pediram que os subordinados fizessem análises críticas, gerando conversas mais profundas sobre o que precisava ser mudado, e criando uma atmosfera de coleguismo e colaboração. Em pouco tempo, uma cultura de comprometimento contínuo, de críticas construtivas e de solução de problemas se instalou e a equipe começou a melhorar. Embora Simon tenha substituído alguns membros da equipe, a maioria dos funcionários originais sobreviveu e, em 9 meses, funcionavam a todo vapor. Por que eu? Greta era uma boa pessoa e gostava de se divertir, mas reclamava de tudo o tempo todo. Reclamava de episódios triviais no trânsito, no trabalho e nas compras. O motorista de ônibus que não parou quando ela fez sinal, o açougueiro que lhe deu a carne errada, o vendedor que a pressionou a comprar algo que ela não queria. Ela trabalhava com afinco e cuidado, além de ser muito habilidosa, mas se tivesse que fazer hora extra, assumindo as tarefas de um funcionário ausente, ou se deixasse de almoçar, ela reclamava. Não que ela tivesse má vontade, na verdade. Suas reclamações eram, na maioria das vezes, uma tentativa disfarçada de formar um vínculo com os colegas e de experimentar uma sensação de pertencimento. Somos todos ineficientes. Depois que Greta soube que nunca seria promovida na empresa porque sua atitude negativa não se encaixava numa posição de liderança, ela começou a se analisar. De primeira, sentiu que era vítima de uma injustiça, já que seu ressentimento geral encobria uma postura de defesa. Mas, depois de observar o próprio histórico de trabalho, Greta percebeu que precisava dedicar atenção a um padrão de atitude e comportamento preocupante. Greta tomou a micro-resolução de não ser a primeira a reclamar. Logo no primeiro dia aconteceu algo no escritório que ela achou que merecia uma reclamação, mas não teceu nenhum comentário, apenas esperou ansiosamente que alguém o fizesse. Ela ainda lembra, e ninguém reclamou. Passaram-se dias até que alguém comentasse algo sobre outro assunto. Era eu, disse Greta. Eu nunca havia percebido que vivia no centro dos protestos. Parecia ser um problema geral. Mas quando parei de tomar a dianteira, todas as reclamações se extinguiram. A resolução de Greta de não ser a primeira a reclamar é um exemplo clássico de se trabalhar na margem vital. Ela não prometeu que nunca reclamaria. Sob nenhuma circunstância, em vez disso, seu alvo foi limitado, razoável e, no final das contas, revelador. Se você tem o hábito de reclamar no trabalho, tente colocar um limite nas suas reclamações. Por exemplo, talvez você possa não reclamar de um tópico específico, colegas, chefe, tarefas, horário, ou determinar com quem você reclama, e não reclamar do trabalho com meu cônjuge, quando você reclama, e não reclamar na hora do almoço nem nos intervalos para o cafezinho. Caso você resmungue sobre a vida pessoal, uma tática é abrir mão de uma única, e chata, categoria, como trânsito, comida ruim, falta de tempo, problemas de saúde sem importância, queixas menores, as obrigações que a vida exige ou pequenos aborrecimentos. Estreitar sua resolução a um alvo bem específico, que você sabe que consegue alcançar, é a chave para internalizar sua mudança de comportamento. Por outro lado, é difícil reverter o hábito de reclamar, uma vez que você se mantém na zona de conforto. Assim, pense com coragem numa mudança de comportamento que o impacte de forma positiva e invista nela. Conviver com um reclamador crônico é mais do que irritante, é ruim para o cérebro. Novas pesquisas feitas na Universidade Friedrich Schiller, na Alemanha, demonstraram que ouvir reclamações pode ter um efeito negativo no cérebro. Na perspectiva e na habilidade de resolver problemas. 32 Se você desempenha o papel de ouvido de um reclamador crônico no trabalho ou na vida pessoal, formule uma micro-resolução que mude essa dinâmica, ou você acabará absorvendo toda essa negatividade. Que tal telefonar? May costumava responder a questões levantadas por clientes, colegas e subordinados por meio de e-mails. Para ela, esse tipo de comunicação era mais adequada ao seu horário de trabalho e menos estressante do que usar o telefone, principalmente se houvesse questões pendentes. Mas suas longas respostas dificultavam o entendimento do interlocutor, fazendo com que clientes tomassem posições mais inflexíveis.
Depois que uma dessas situações causou a intervenção do chefe, May analisou o hábito dos e-mails. Tomou a micro-resolução de que, se uma questão não fosse resolvida após uma breve troca de e-mails, ela pegaria o telefone e ligaria para o interessado. Ligar para um colega ou cliente e dizer: "Vi seu e-mail. Vamos tentar resolver o assunto juntos", o desarma muito mais do que escrever. Não precisa se preocupar porque você entendeu tudo errado. Vale a pena enfatizar que assumir o compromisso de telefonar para evitar um desentendimento via e-mail exige disciplina e prática até que o impulso de digitar seja substituído pelo de discar. Examinar o papel que um canal de comunicação. E-mail, mensagens de texto, telefone, mídias sociais, cara a cara. Desempenha na dinâmica de um relacionamento pode revelar a oportunidade de fazer uma mudança que leve a trocas mais produtivas. A habilidade, a criatividade e a dedicação são os maiores indicativos de sucesso, independentemente da sua função. Mas no trabalho eles também determinam a eficiência e a maneira como seu desempenho é percebido, ter uma atitude positiva e produtiva, administrar a relação com os colegas de forma saudável e profissional, comunicar-se com eficácia e comandar com integridade. Mudar um comportamento ou atitude básicos por meio de uma micro-resolução pode incrementar seu desempenho no trabalho, assim como sua satisfação e seus planos de carreira. Como estar presente? Quanta atenção você é capaz de dedicar a um relacionamento importante? Você fica verificando as atualizações do celular quando sai com seu filho e responde e-mails enquanto ele come um misto quente em silêncio? Você faz 1000 coisas no computador enquanto conversa com seus pais ao telefone? Se a namorada entra na sala e suspira de desânimo, você finge que está ouvindo música no iPod? Quando seu cônjuge lhe conta detalhes de um projeto de trabalho, você começa a devagar e emite uns grunhidos de vez em quando para indicar que está prestando atenção? Resumindo, você realmente presta atenção ou não está nem aí? Nosso costume de realizar 1000 tarefas ao mesmo tempo. Ler apenas as manchetes no jornal e a falta de sincronia pode corroer a comunicação e a conexão até em nossos relacionamentos mais valiosos. Entretanto, assim como você aprende a entender e se comunicar por meio de carinhas e textos cujas palavras são abreviadas, pode treinar-se de novo a prestar mais atenção aos relacionamentos que considera mais importantes, e quando forem mais importantes. Desconectado. Pai divorciado de 2 adolescentes, Alex queria aproveitar ao máximo os fins de semana que passavam juntos. Ele se mudou para uma comunidade de casas rústicas vizinha a uma gigantesca área de trilhas, lagos e montaria. A ideia era criar um segundo lar que tivesse grandes vantagens em relação à vida que os filhos levavam em Manhattan. Nos primeiros fins de semana, eles ficavam a maior parte do tempo com os olhos no celular, conversando com amigos, baixando aplicativos e jogando. Enquanto isso, Alex colocava o trabalho em dia no computador. Depois de deixar as crianças na escola, na segunda-feira de manhã, ele percebia que, embora houvessem passado o fim de semana juntos, não desfrutaram da experiência que a mudança para o campo deveria ter tornado possível. De que adiantava eles se encontrarem num lugar maravilhoso se cada um se ocupava com seu respectivo aparelho eletrônico? Então, Alex decidiu limitar o tempo no celular a 1 hora nos fins de semana. Quando contou aos filhos a nova regra, ouviu protestos veementes: "O que vou dizer aos meus amigos?", quis saber sua filha. "Diga a eles que seu pai é um chato", respondeu ele. Alex pegou os celulares e os devolveu aos filhos às 5 da tarde, por meia hora. A partir de então, nos fins de semana eles nadavam no lago, andavam de bicicleta ou faziam caminhadas. À noite, eles liam, jogavam jogos de tabuleiro ou assistiam a um filme. Os resmungos por causa do telefone acabaram. E o próprio Alex cumpriu a regra, atendendo ao celular somente em emergências. A casa no campo havia se tornado o lugar especial que ele imaginara para os filhos. Reprise. Fran tinha um trabalho cansativo e ia para a cama mais cedo que o marido, Ted, cujas tarefas o mantinham acordado até bem depois da meia-noite. Ele costumava deixar a televisão ligada e algumas vezes assistia um filme tarde da noite. Quando sua criatividade chegava ao fim. No dia seguinte, contava sobre os filmes para Fran, que reagia desinteressada, com falta de contato visual, impaciência e suspiros. Mas Ted continuava falando. Como ele nunca ia parar de compartilhar isso com ela, Fran raciocinou, era melhor fazê-lo sentir-se bem demonstrando mais interesse. Decidiu então dar a Ted completa atenção quando ele lhe falasse sobre um filme.
Em vez de se ocupar com outras coisas enquanto ouvia o marido, Fran começou a olhar para ele e até a fazer perguntas. Embora ela nunca tenha se interessado de verdade pelo assunto, era perceptível o afeto que sua atenção gerou. Fiquei surpresa, disse Fran, com o carinho que se desenrolou entre nós só porque me sentei com ele e lhe dei total atenção enquanto discorria sobre o filme. Isso durou no máximo 5 minutos, ao passo que, quando ficava entediada, o falatório parecia não acabar nunca. E percebi também que eu me ressentia pelo fato de o trabalho do Ted permitir que ele ficasse acordado até tarde e assistisse a filmes enquanto eu precisava acordar cedo. Prestar atenção faz nossos cônjuges, amigos e colegas de trabalho se sentirem valorizados. Embora seja impossível dar atenção total o tempo todo, principalmente depois do casamento, escolher os melhores momentos, gatilho, pode produzir maravilhas. Se seu parceiro tem um projeto ou um passatempo especial, demonstre mais interesse sempre que o assunto for abordado, isolar o gatilho, em vez de apenas acenar sem prestar atenção, esperando para introduzir algum tópico que o interesse. Criando tempo. É difícil prestar atenção às pessoas quando você está sempre ocupado demais fazendo outras coisas. Nos dias de hoje, nunca sobra tempo para nada. Portanto, uma vez que você não pode criar mais tempo, é uma questão de prioridades. Você administra a maior parte do seu tempo no piloto automático, por isso fica sem saber o que é prioridade e o que não é. Talvez você ache relevante passar 2 horas lendo o jornal aos domingos, mas, se você o faz com regularidade, esse hábito tem importância. Se você navega na internet ou vê televisão todas as noites, essas atividades são as prioridades que você estabeleceu para si. Se um relacionamento que você gostaria de melhorar exige atenção, analise que comportamentos deve mudar para ter mais tempo de se dedicar a ele. Muitas pessoas costumam dedicar o fim de semana ao lazer ou à realização de interesses pessoais. Entretanto, esses 2 dias revelam-se limitados e fragmentados já no sábado de manhã. Se você não dorme direito durante a semana, pode acabar acordando tarde no sábado e passar o restante do dia sonolento. Adicione a esse cálculo as diversas tarefas e obrigações que se acumulam durante a semana. Então no domingo à noite você percebe que não conseguiu tirar um tempo para sair com os amigos, o parceiro, os filhos, ou mesmo que não teve oportunidade para fazer algo de seu próprio interesse. As microrresoluções podem ajudá-lo a dormir melhor, ver capítulo 10 e a liberar algum tempo do seu fim de semana para gastar consigo mesmo ou com os outros. Do mesmo modo, crie hábitos que evitem que trabalhos administrativos se tornem uma pilha opressora que só pode ser resolvida com uma maratona de fim de semana, ver capítulo 17. Outra maneira de alimentar relacionamentos é transformar uma atividade que você costuma fazer sozinho numa oportunidade de passar tempo com alguém. Caminhar até o trabalho com um colega, malhar com um amigo, estabelecer um almoço mensal com um subordinado. Lavar a louça com a namorada, ir à feira com seus pais, trabalhar na mesa da cozinha enquanto seu filho faz o dever de casa. Examine como você passa seus dias e veja se consegue se comprometer com uma microrresolução que crie uma nova oportunidade para dividir e se conectar com as pessoas. Confidências na cozinha. Durante anos minha rotina ao voltar do trabalho era ver se estava tudo bem com a família e ir direto para a cozinha e preparar o jantar. Eu me sentia pressionada para colocar a comida na mesa num horário razoável para todos. E isso piorava quando eu fazia hora extra. Como você já deve ter percebido, eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, e de forma acelerada, e isso fica mais evidente na cozinha, onde me comporto como aqueles chefes da televisão, só que sem a graça e o entretenimento. Quando meu marido vinha até a cozinha para bater um papo, eu o expulsava, dizendo que preferia conversar durante o jantar. Mas éramos apenas nós 3 e o tempo depois da refeição era despendido com o dever de casa e a preparação para dormir. Meu marido e eu, em geral, somente conseguíamos ficar sozinhos tarde da noite, quando ambos estávamos exaustos. Na tentativa de mudar meus hábitos e criar mais tempo durante a semana, tomei a microrresolução de conversar com ele enquanto estava cozinhando. Mesmo que isso atrasasse o meu ritmo. Então levei um tempo para relaxar e transformar aqueles papos numa atividade prazerosa. De fato, o jantar passou a demorar uns 10 minutos a mais para ficar pronto. Mas é um pequeno atraso em troca de 40 minutos com o meu marido. Durante esse período, colocávamos as novidades em dia e discutíamos os assuntos urgentes, antes mesmo de nos sentarmos para comer em família.
Correr para preparar o jantar e me estressar com o horário era um hábito que eu tive que trabalhar com consciência para desfazer. Agora, não posso imaginar nada que seja mais agradável do que conversar com meu marido enquanto preparo a refeição da família. Confiança. Muitos problemas nos relacionamentos, na vida privada e pública, têm a ver com confiança. A honestidade é sempre a melhor política, como dizia George Washington, mas quase nunca praticamos esse princípio em seu sentido mais puro. Contar a absoluta verdade em todas as situações talvez não seja a melhor política em algumas ocasiões, mas quantos de nós manipulamos a verdade, por conveniência? Por exemplo, precisa mesmo inventar uma história elaborada para não comparecer a um encontro? Não poderia apenas cancelar e remarcar para outro dia? Ao chegar atrasado ao trabalho, há necessidade de fazer um discurso sobre os perigos do transporte público? Se um amigo pede uma opinião honesta, por que omitir a verdade para lhe dizer o que ele quer ouvir? Poupar os sentimentos pode se tornar um hábito, um modus operandi para lidar com qualquer assunto desagradável. E nem sempre é fácil saber se protegemos a nós mesmos ou ao outro quando não somos tão verdadeiros. Uma micro-resolução pode ajudá-lo a colocar seus hábitos de relacionamento em um caminho mais verdadeiro e criar mais confiança. Em um famoso episódio do antigo seriado de TV I Love Lucy, a protagonista vivida por Lucille Ball recebe uma reprimenda de Daisy, Ethel e Fred por sua mania patológica de contar lorotas. E aposta com eles $100 para mostrar que é capaz de passar 24 horas falando apenas a absoluta verdade. Manter essa resolução fica mais difícil a partir do momento em que Lucy percebe a frequência com que altera os fatos. Exagera ou conta algumas mentirinhas ao longo do dia. Quando ela e Ethel visitam o apartamento de Caroline, uma amiga das duas, para jogar cartas, descobrem que o imóvel acabará de ser redecorado com mobiliário chinês contemporâneo. Lucy olha em volta e, sem que Caroline ouça, comenta com Ethel: parece um sonho ruim depois de comer comida chinesa demais. Quando a anfitriã retorna, ela pergunta diretamente a Lucy se havia gostado de seus móveis novos. Sem querer descumprir sua resolução, a protagonista se sai bem dizendo: eu disse que parecia um sonho, não disse, Ethel? A amiga, que participava da aposta, vê a chance de ganhar e exige que Lucy repita exatamente o que dissera. Para não dar o braço a torcer, Lucy fala a verdade, deixando a amiga chocada. Em seguida, Marion, outra amiga, chega a casa usando um chapéu novo horroroso. Provocada por Ethel, Lucy confessa que acha o chapéu a coisa mais idiota que já viu e, quando pressionada outra vez, revela que achou aquilo horrível. A aposta acaba avançando rapidamente para os perigos da ofensa e da autoexposição. Na tentativa de derrotá-la, as três mulheres atacam Lucy perguntando sua idade, seu peso e a cor natural do seu cabelo. Acuada, Lucy fica momentaneamente sem reação. Boquiaberta diante da crueldade do oportunismo das amigas para que ela revele segredos femininos tão bem guardados, lembre-se de que o episódio foi ao ar em 1953. Então, ela responde às três perguntas de uma só vez e declara: estou me sentindo muito aliviada. É maravilhoso falar a verdade. Vocês deveriam experimentar um dia, seríamos muito mais verdadeiras umas com as outras. A aposta foi um artifício claro para desenvolver oportunidades de comédia no episódio, mas traz consigo alguns atributos das micro-resoluções. Lucy decide praticar uma ação específica e mensurável, limitada a um único dia, que acredita ser fácil de executar. Qual é a recompensa imediata da micro-resolução de Lucy? Regra 3. Embora ela acabe perdendo a aposta quando mente para conseguir um papel durante um teste para a TV, acaba ganhando algo de valor, ao permitir que seus entes queridos conhecessem a verdadeira Lucy. Ela entrou em contato com seu autêntico poder como ser humano. Embora a resolução tenha durado apenas um dia, é impossível acreditar que ela não tenha mudado para melhor, e para sempre. Não estou sugerindo que você diga à sua amiga que detesta as roupas que ela veste. Não precisamos ir tão longe quanto Lucy para inserirmos mais honestidade nas nossas relações. A simples micro-resolução de ser mais verdadeiro pode criar novas oportunidades para uma conexão genuína com amigos, familiares e colegas de trabalho. Como a protagonista do seriado, podemos começar com medo de revelar demais, mas, à medida que nos acostumamos, também ficamos aliviados por lidar com os outros dessa maneira e muito felizes por entrar em contato com um eu mais verdadeiro e poderoso. Relacionamentos com problemas sérios podem exigir atenção profissional, mas, na maioria das vezes, não há necessidade de uma reunião de cúpula ou de um encontro com Jesus.
Concentrar-se em seu próprio comportamento e não no dos outros é uma postura que cria maturidade e integridade, além de promover crescimento pessoal. Decidir interromper apenas um padrão negativo terá um bom efeito tanto no psicológicas que podem levar a vida inteira para serem compreendidas por completo, decidir mudar um único comportamento, mesmo num contexto menos amplo. Talvez seja uma experiência reveladora e transformadora da personalidade. Quando melhoramos nossa reação perante os outros, nós nos aprimoramos como seres humanos. Mais de 2000 anos atrás, na Grécia Antiga, Aristóteles ensinou que o caráter resulta não do ser, mas do fazer. Os homens adquirem uma determinada qualidade ao agir constantemente de determinada forma. Você se torna justo tendo atitudes justas, moderado tendo atitudes moderadas, corajoso tendo atitudes corajosas.